Bom, começar já, galera. Já já a gente começa, tá? Esperar o pessoal entrar. A gente começa no horário. Só afastar um pouquinho aqui, ó. Do jeito que eu ajustei não ficou legal. Vamos lá esperar o pessoal chegar. Boa noite a todos. Esperar mais um minutinho. Até a galera terminar de entrar aí, tá? E a gente já começa a aula de hoje. Vamos lá então, onde deu horário, né, pessoal? 7h55 e vamos começar então a aula de hoje. A gente vai tratar daquele assunto que a gente começou a falar semana passada, né? A gente falou um pouquinho das interações intermoleculares, algo extremamente importante, tá? E hoje a gente vai aplicar isso daí, né, aos compostos orgânicos. Assunto esse que eu acho bem legal. Tem algumas questões lá no final. Tá, eu coloquei. Deixa eu só deixar um negócio feito aqui rapidinho. Bom, vamos lá, não achei o que eu queria. Mas tá bom, não tem importância. Bom, vamos lá então, galera. Ó, já deu horário, o pessoal já tá aí, já tem algumas pessoas, o pessoal tá chegando, né? Tá no início ainda. Mas vamos começar aí bem tranquilinho. Acho que dá pra ver a TV aqui tranquilo, né? Eu vou usar algumas imagens, a gente vai conseguir ver alguns gráficos, tá? Eu sei que minha internet não é das melhores, a imagem às vezes dá uma oscilada em relação à qualidade, tá? Mas vai dar pra ver aqui tranquilamente o gráfico. Então a gente vai falar um pouquinho aí de propriedades físicas dos compostos orgânicos e eu vou fazer algumas comparações. Então, ó, vamos lá, tá? Então a gente vai começar a tratar disso daí, né? Claro que a gente vai ter que fazer uma relação, uma comparação entre os compostos, tá? E a gente vai conseguir identificar aí qual vai ter uma maior temperatura de ebulição, uma maior temperatura de fusão ou menor, se é solúvel, se não é, se é muito solúvel, se é pouco solúvel. Essas relações a gente consegue ter olhando para a estrutura da molécula, que é algo extremamente importante, tá? Deixa eu só colocar aqui no slide. Bom, então inicialmente aqui ó, tem um gráfico, tá? Acho que vocês conseguem perceber e vai fazer uma relação com a temperatura de fusão dos compostos orgânicos. Então, ó, temperatura de fusão. Temperatura de fusão é a temperatura na qual a gente tem a passagem do estado físico sólido para o estado físico líquido. Tá, olhando para a minha estrutura, né? Se eu pensar então uma cadeia carbônica, então vou começar aqui com um exemplo bem simples, CH4, o metano. Então ele tem uma certa temperatura de fusão.
É baixa? É, bem baixa. Inclusive, né, aqui a gente, no gráfico, né, aqui embaixo está o número de carbonos, então eu começo de 1, tem até 20 aqui no gráfico, e aqui a temperatura. Tá? Só para você ter uma ideia, a temperatura de fusão para o CH4, que é o metano, é menor que 190 graus Celsius, ou seja, uma temperatura baixíssima. Tá? Mas aí se eu for aumentando a cadeia carbônica, por exemplo, CH3 tem um etano, depois CH3, CH2, CH3, depois CH3, CH2, CH2, CH3. Pessoal, reparem que conforme eu vou adicionando, tá? Essa aqui é uma série que a gente chama de série homóloga, tá? Então é como se eu estivesse adicionando CH2 todo momento. Ó, adicionei um CH2, adicionei um CH2, adicionei mais um CH2 e assim vai indo. Então a gente consegue, né, ter um número muito grande de hidrocarbonetos se a gente for aumentando aí a quantidade de carbonos. Então conforme eu estou aumentando a cadeia carbônica, também estou aumentando o quê? A massa molecular. O que é a massa molecular? Se eu for lá na tabela periódica, claro, né, pessoal? Eu tenho, então, as massas do meu carbono e hidrogênio. Se eu somar a massa de todo mundo, claro que vai aumentando conforme eu estou aumentando átomos. Então, o que a gente consegue tirar de informação disso daqui? Se eu olhar para o gráfico, a gente já consegue perceber que, né, tem um certo padrão, né? Então a temperatura de fusão ela vai subindo conforme vai aumentando a quantidade de elementos, ou seja, conforme vai aumentando a quantidade de carbonos da minha estrutura. Consequentemente, há um aumento da massa molecular, tá? E consigo perceber então que com o aumento da massa molecular há também um aumento na temperatura de fusão. Pessoal, vou passar por um outro gráfico aqui, ó. Reparem que esse gráfico ele me mostra a temperatura de ebulição desses alcanos. Mesma coisa, de 1 até, aqui no caso está até 16 carbonos e aqui é a temperatura, mas agora é a ebulição. Ou seja, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então reparem que o CH4, por exemplo, a temperatura de ebulição dele é mais ou menos aí uns 150 graus Celsius. Não vou saber com exatidão, né? Meu gráfico também não está assim tão bom. Mas para a gente perceber que o valor é extremamente baixo. Não é à toa que a gente encontra metano, etano, propano e butano a temperatura ambiente a 25 graus Celsius, como nas substâncias gasosas. Tá? Porque a temperatura de ebulição, passagem do líquido para o gasoso, já acontece lá embaixo, ou seja, menos 150. Tá? Então, reparem que tem também um aumento gradativo da temperatura de ebulição conforme eu vou aumentando a quantidade de carbonos. Então reparem, pessoal, que nessa série homóloga, conforme eu vou aumentando a minha cadeia carbônica, há um aumento da massa molecular, consequentemente um aumento da temperatura de fusão e também um aumento da temperatura de ebulição. Vamos pensar o porquê disso. É simples, galera. Imagina o seguinte, você tem uma certa molécula, certo? Ela tem um tamanho, o tamanho das minhas mãos aqui. Então ela tem uma interação intermolecular. No caso dos hidrocarbonetos, essa interação é aquela mais fraca, aquela de polo induzido, certo? Ou de polo instantâneo, de polo induzido. É a mais fraca. Beleza, mas todas elas em comparação vão ter um tipo de interação, que é qual? Interação de polo induzido. Tá? Vou abreviar aqui. Então todos esses hidrocarbonetos vão ter essa interação de polo induzido. Então se agora, que coisa que eu estou aumentando é a massa molecular. Claro, isso funciona super bem. Aumento da massa molecular, aumento da temperatura de fusão, beleza. Mas eu não gosto de pensar só dessa forma. Né? Eu gosto que vocês consigam enxergar as moléculas. Então vamos pensar aqui. Se eu tenho uma molécula pequena, eu tenho uma área de interação, certo?
Então ela interage, por isso que ela se encontra juntos, por exemplo, né? Vamos pensar na temperatura ambiente, substâncias que são líquidas, certo? Beleza. Agora, se eu tiver uma molécula um pouco maior, linear, ó, não estou nem tratando de moléculas com ramificações. Então a molécula agora se torna maior, tamanho do meu braço. Consequentemente, a área de interação também é maior. Agora vamos pensar. Vamos pensar na substância no estado líquido, nos dois exemplos. Aqui está líquido, tudo bem? Se está líquido é porque elas têm interação intermolecular entre elas. Tá? Então, para eu passar para o estado gasoso, o que eu faço com essa interação? Vou quebrar essa interação e essas moléculas vão passar do estado líquido para o estado gasoso, quando elas se encontram sozinhas praticamente. Tá? Onde requer mais energia? Na molécula pequena, que eu tenho uma área de interação, de certa forma, pequena, ou na área maior, onde minha interação, a área de interação também é maior. Óbvio que eu vou ter que fornecer essa energia, então eu posso fornecer essa energia na forma de calor, e vai dar mais para eu separar as moléculas maiores, ou seja, aquelas moléculas que têm uma área de interação maior, certo? Então eu não preciso saber valores, já dá para perceber que conforme eu vou descendo na minha comparação, vou aumentando a cadeia carbônica, eu também vou aumentando a área de interação. Consequentemente, fica mais difícil para eu romper essa interação, requer mais energia. Se requer mais energia, aumenta a temperatura para isso. A temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Por isso que aumenta, tá? Então, bem fácil da gente perceber isso daí. Vou passar o slide aqui, tá? Deixa eu só ver se tem algum questionamento em relação a som, alguma coisa. Não? Bom, vamos lá. A imagem está um pouco ruim, né? Sem qualidade. Deixa eu tentar. Agora já foi. Eu vou falar, vou desligar a internet do meu celular. Meu celular está fazendo a transmissão. Foi mal. Tá? Acontece essas coisas. Bom, vamos voltar aí. Nesse slide a gente tem uma comparação, tá? Pentano, hexano e heptano. Seria a continuação. Aqui eu tenho metano, etano, propano, butano. Seria uma continuação. 5 carbonos, 6 carbono hexano, 7 carbonos heptano. Aqui a gente tem a massa molecular descrita. Está aumentando, óbvio. Estou aumentando uma quantidade de CH2 para cada vez. Então 72, 86 e 100 gramas para cada mol. Né? Melhor, né? Deu aqui a massa molecular, deu em U. Então 72U, 86U e 100U. O tipo de interação é a mesma. Então o que vai comparar aqui é a área de interação. Sempre isso, a área de interação, beleza? Olha a temperatura de ebulição. 36 para o pentano, que é líquido a temperatura ambiente. Então reparem que ele passa por estado gasoso a 36 graus, um pouquinho a mais. 69 para o hexano, que é um solvente bastante utilizado em laboratórios. Tá? E 98 para o heptano. Então eu posso concluir que, vamos só escrever isso aí. Tá aqui, ó. Aumento da massa molecular, aumento da temperatura de fusão e ebulição. O que eu gosto de atribuir também? Aqui ocorre também um aumento da área. Vou escrever assim, ó. Área de interação. Por que eu falo da área de interação? Eu vou mostrar agora no próximo slide uma comparação. Pessoal, acho que vocês não vão conseguir ler aqui, mas não tem importância. Só quero que vocês olhem para a imagem, né? Isso aqui é uma comparação entre dois compostos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um heptano com outro heptano, beleza? Ótimo. Linear, cadeia normal, reta, não tem ramificação. Só está representando a interação que está ocorrendo nessas duas moléculas. Tá? Que tipo de interação? Dipolo induzido. Beleza. Agora, aqui do lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos também. Só que essa estrutura aqui do lado, com 7 carbonos, ela é ramificada. Ela tem 2 radicais. Então aqui a gente tem o 2, 3, dimetil, met próprio butpente, pentano. 2, 3 dimetilpentano. Reparem que a massa molecular vai ser praticamente a mesma. É a mesma, né?
Acho que talvez não vai ser por causa da quantidade de hidrogênios ali. Pode ser que mude um pouquinho, mas é praticamente a mesma. Tá? Reparem que entre essas moléculas do normal heptano, tá? Eu vou ter o valor aqui para vocês terem uma ideia. O ponto de ebulição é 68,7 para esse caso. Para esse que está ramificado, tá? Para esse que está ramificado, temos aí um valor de 49,7. Repare que diminuiu. Mas a massa molecular é a mesma. A temperatura deveria ser a mesma praticamente. Reparem que mudou isso aí. E foi até um valor considerável, de 49,7, 50 graus aproximadamente. Aqui pulou para quase 69. Então é um valor até considerável. Reparem que eu estou falando da mesma massa molecular. Aí que entra, né, a área de interação. Então reparem que numa estrutura ramificada, imagina só, temos aqui, ó, o tamanho do meu braço é a cadeia carbônica. Então eu tenho uma área de interação, beleza? Ótimo. Aí eu vou pegar a mesma quantia de carbono, só que agora eu vou ter ramificação. A minha estrutura, ela vai ter agora, tá, claro, uma estrutura um pouco diferente, o que vai diminuir a área de interação, devido aos radicais. Como diminui a área de interação, é mais fácil ou mais difícil para eu romper, passar do estado líquido para o gasoso? Ficou mais fácil. Por isso que quanto maior o número de ramificações, menor a temperatura de ebulição. Olha só, eu vou passar mais um slide aqui. Talvez essa imagem fique até melhor para você perceber. Temos aqui, ó, pentano com pentano. Olha a área de interação ao longo de toda a estrutura, toda a cadeia. Já para um outro composto que também contém 5 carbonos, porém, ele é todo ramificado, tá? Você tem aqui, ó, duas ramificações, então temos 2,2-dimetil, né, propano. A área de interação, devido a esta geometria da molécula, se torna menor. É muito mais fácil eu romper esta interação e passar essa substância para o estado gasoso, por isso que requer uma quantidade menor de energia, de calor. A temperatura é menor. O que eu gosto de fazer então é o seguinte, pessoal, para comparar maior área de interação. Maior área de interação. O que a gente tem? Maior temperatura de ebulição. Por quê? Vou chutar isso aqui para lá, rapidinho. Por que maior temperatura de ebulição? Tá? Porque a gente tem uma área... Opa, escrevi maio aqui, ó. Maior área de interação. A gente tem, portanto, uma maior temperatura porque requer mais energia para eu romper essa interação. Menor área de interação. Aqui, então, uma menor temperatura de ebulição. Pessoal, claro que a gente está fazendo uma comparação, tá, com substâncias que vão apresentar o mesmo tipo de interação, beleza? O mesmo tipo. Eu acho que isso fica fácil a gente perceber. Então, ó, comparando hidrocarbonetos, quanto maior a massa, geralmente maior a temperatura de ebulição e fusão, beleza? Mas só olho para isso? Não. Se for todo mundo linear, bonitinho, quanto maior a massa, também maior a área de interação. Consequentemente, maior temperatura de fusão. Beleza. Olha, essa questão da maior a massa não foge também assim tanto à regra. Mas o que eu tenho que comparar é que se eu tiver duas estruturas com aproximadamente a mesma massa molecular, uma é ramificada, aqui não é ramificada, vai ter uma temperatura de ebulição maior. Aqui é ramificada, vai ter uma temperatura de ebulição menor. Por quê? Questão de área de interação. Beleza? Voltando aqui. Talvez você esteja vendo algumas comparações. Aqui eu tenho 5 carbonos formando essa estrutura toda ramificada, com duas ramificações. Aqui 5 carbonos com uma ramificação e aqui 5 carbonos sem nenhuma ramificação. A temperatura de ebulição, como é que ela aumenta? Esse primeiro caso, ramificado, com duas ramificações, 9 graus Celsius.
com uma ramificação, 28 graus Celsius, e com nenhuma ramificação, 36 graus Celsius. Reparem que eu tenho 3 compostos com a mesma massa molecular. O que difere, então, é as ramificações. Quanto maior o número de ramificações, menor a área de interação. Tá? Beleza? Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Hoje tem pouco aluno, hein? Tá friozinho, pessoal? Vamos lá. Ó, pontos de fusão e ebulição dos compostos agora polares, tá? Reparem que eu vou tratar, né, de compostos polares, não só hidrocarbonetos, que é a polar. Agora eu vou trazer aí as funções oxigenadas, nitrogenadas e vamos aplicar isso daí. Pessoal, tomar um pouco de cuidado agora, tá? Aqui no exemplo, repare que a gente tem o composto, o primeiro, CH4, tá? Que é o metano. Temperatura de ebulição, menos 161,5. Depois eu já pulo lá para o CH3F, ou seja, eu tenho, tá, o fluormetano. Troquei o hidrogênio por um flúor, tem um haleto orgânico, fluormetano, pulou já para menos 78. Olha como aumentou. Por que aumentou tanto? Porque agora você tem uma molécula polar. O tipo de interação é mais intenso. É de polo a polo. Por isso requer ainda mais energia para eu romper. Por isso que a temperatura aumentou bastante. Pô, professor, mas é isso aí que é gasoso. A temperatura ambiente, beleza. Mas é porque a molécula é pequena, por enquanto. Reparem que na minha tabela está descendo, está trocando o meu halogênio. Então eu tenho lá flúor, cloro, bromo e iodo. Se você for na tabela, você vai ver que está lá na coluna 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. Conforme eu vou descendo, eu estou aumentando a massa atômica. Consequentemente, eu estou aumentando a massa molecular. Se eu aumentar a massa molecular, o que acontece com a temperatura de fusão e ebulição? Aumenta. E aqui não deixa, né, não deixa de ser diferente. Reparem que eu estou aumentando a massa molecular, consequentemente a minha temperatura de ebulição vai aumentando. Até que o iodo metano, CH3I, a temperatura de ebulição é mais 42,4. Ou seja, é líquido a temperatura ambiente, certo? Agora, se a gente tiver estruturas, tá? Como por exemplo, né, a hidroxila do álcool, né? Aqui no exemplo está só o álcool, mas eu tiver um C-OH, que é do ácido carboxílico, o tipo de interação que vai ocorrer agora nessas extremidades, ou seja, nesta região da função oxigenada citada, é do tipo ligação hidrogênio, que é aquela interação um pouco mais intensa do que a de polo. Então o que eu tenho que pensar? Eu vou sempre comparar, pessoal, não é fácil fazer essa comparação, né? Quando você pega o exercício ali, o cara às vezes te dá estruturas muito próximas, muito parecidas, e às vezes é detalhes para a gente conseguir diferenciar isso, né? Só para você ter uma ideia, a molécula da água é pequenininha, né? Pequenininha, 18 gramas, né? 18 U a massa molecular. A temperatura de ebulição da água é 100 graus a 1 atm, tá? Aí você pega a gasolina é um pouquinho maior do que a água. Se não me engano é 120, uma coisa assim, é maior. Tá, beleza. Olha só, que tipo de interação faz a água? Ligação hidrogênio, a mais forte, a mais intensa. Enquanto que a gasolina, o isoctano, vai fazer ali, né, o tipo de interação mais fraca, que é de polo induzido. Mas quando eu olho em relação à massa, a estrutura do isoctano é muito maior do que a estrutura da água. A área de interação interfere? Claro, ajuda, faz com que a temperatura da gasolina, do isoctano, seja maior do que a da água. Mas olha só a comparação, 18 U, numa comparação de uma massa molecular, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, vou fazer rapidinho, só para a gente ter uma noção. Então, ó, 12 vezes 96. Ó, vai dar aproximadamente 122 U a do isoctano. Então a diferença, tá? 120 e poucos
enquanto para água é 18. A diferença é muito grande, então por isso a gente tem que fazer essas comparações e tomar cuidado. Eu vou saber o valor? Não, mas eu vou saber comparar. Aqui no exemplo a gente tem, tá, álcool, os álcoois comparados aos alcanos, tá, os hidrocarbonetos. Por que o álcool apresenta uma temperatura de ebulição maior do que os hidrocarbonetos? Devido à hidroxila, o OH, vai ocorrer então ali ligações de hidrogênio. Então, claro, para eu romper uma ligação de hidrogênio requer mais energia. A temperatura de ebulição, sobe. Então, olha só, metanol, a temperatura de ebulição é mais 64,8. Enquanto que a do metano, sem a hidroxila, sem o oxigênio, é menos 1. Olha a diferença. Olha como o tipo de interação interfere muito na temperatura de ebulição. Tá? Então, ó, estou pegando, né, compostos muito parecidos. A única coisa que eu estou adicionando ao meu álcool é o oxigênio. Tá? E o que está aumentando em muito a temperatura de ebulição, aumentando em muito a intensidade da interação. Conforme eu vou descendo, né, aqui no meu exemplo, o que está acontecendo? Está colocando metanol, né? Então, ó, estou fazendo isso aqui, ó. CH3OH, aqui CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH. Reparem que eu só estou aumentando, tá, um oxigênio, na verdade, né? Estou aumentando a quantidade aí, tá, de carbonos. Então reparem que a quantidade de hidroxilas de OH é 1 para todos os comparados aqui. Tudo bem? Vamos só apagar essas informações agora, que era da anterior, né? Como eu estou comparando agora. Ó. Claro, ligação hidrogênio vai fazer só aqui, ó, nessa extremidade. Beleza, então eu tenho, comparando, elas vão fazer um mesmo número de interações de ligação hidrogênio. Só que agora, quem começa a influenciar na interação? Esta região, essa parte do hidrocarboneto. Pessoal, você está aumentando a massa molecular, beleza. Também está aumentando a área de interação. Pô, mas aqui a interação é mais fraca. Mas olha só, a interação entre o OH com outra estrutura, outro metanol, vai ser por aqui. Vai ser a mesma quantidade que o etanol faria entre eles, do que o propanol faria entre eles. Então, em relação às ligações de hidrogênios, comparando, é como se tivesse todo mundo o mesmo número de ligações de hidrogênio. Quem vai se diferenciar aí? A interação de polo induzido. Reparem que conforme eu vou aumentando a cadeia carbônica, eu também vou aumentando a interação do dipolo induzido. Então tem um aumento aí, consequentemente, tá, da área de interação, da massa molecular e, consequentemente, um aumento da temperatura de ebulição. E eu posso confirmar isso que eu acabei de falar pelos dados aqui, ó. A temperatura vai indo, ó, 64, 78, 95, 117, 138, 157, está sempre aumentando conforme eu vou aumentando a cadeia carbônica. Agora, o que eu preciso também fazer uma análise, né? Quanto maior o número de hidroxilas, eu também posso aumentar a temperatura de ebulição. Por quê? Porque a hidroxila vai fazer uma interação mais intensa, tá? Então tem que olhar para esse lado também, né? Olha aqui, ó, eu tenho, né, um composto. Esquece esse da direita, à esquerda eu tenho C-OH, ácido carboxílico. A direita do ácido carboxílico. Tem algo interessante que ocorre entre eles. Ocorre aqui, ó, tá, uma interação, uma ligação hidrogênio, tá, nas duas estruturas. Só que não é só uma ligação hidrogênio, é duas. Ocorre uma aqui em cima, ó, a hidroxila de um ácido carboxílico com o oxigênio, tá, do primeiro, e o hidrogênio da hidroxila do primeiro com o oxigênio do segundo. Então, entre duas estruturas, ocorrem duas ligações de hidrogênio. Então, é muito mais intenso a interação que ocorre entre ácidos carboxílicos, por exemplo, do que em álcoois. Porque duas moléculas de álcool vai fazer uma ligação de hidrogênio entre elas, certo? Comparando. E duas moléculas de ácido carboxílico vão fazer duas pontes de hidrogênio, duas ligações de hidrogênio entre elas. Onde que é mais difícil de eu romper? Onde tem uma ou onde tem duas? Óbvio, onde tem duas. Então, se eu tentar fazer uma comparação, tá, de massa molecular aproximada, né, quando eu tenho
essa função orgânica, a temperatura geralmente vai ser maior. Olha a comparação. Ácido metanóico é esse cara aqui, ó. C-O, ácido metanóico, comparado com esse cara aqui, o metanol. A massa molecular são próximas aí, né? Claro que aqui é um pouco maior devido a mais um oxigênio, né? Mas aí a quantidade de carbonos é a mesma. Então, só para você ter uma ideia, ácido metanóico 100,6 graus Celsius, enquanto que o do metanol é 64,8 que a gente já tinha citado. Então muda bastante, aumenta bastante essa força, essa intensidade da interação. Aqui, pessoal, temos mais uma comparação e a gente encerra, a gente vai para outra coisa, tá? Substâncias: propano, éter dimetílico e etanol. Eu vou apagar isso aqui agora, tá? Já deu pra gente sacar a jogada, né? Pessoal, de novo, esse tipo de exercício tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Não é simples, não é fácil. Você tem que ter calma. Repare que está envolvendo aqui conhecimentos de química orgânica, da estrutura da molécula. Você tem que montar a estrutura da molécula e não basta só isso. Você tem que saber se a molécula ela é polar ou apolar, ou seja, polaridade lá atrás, né, lá do primeiro ano do ensino médio. Você tem que fazer uma análise de interação intermolecular no ano também, aplicado à química orgânica. Então, né, é um conteúdo interessante para quem está montando uma prova de vestibular ou de concurso, porque ele acaba englobando assuntos tanto do terceiro ano do ensino médio, vamos dizer assim, quanto assuntos do primeiro ano do ensino médio. Tá? Então não tem aquele negócio fragmentado, né? A gente aplica tudo isso daí numa coisa só. Beleza. Então temos uma comparação, pessoal. Temos aqui propano etílico. Então, ó, propano é esse cara aqui, ó, CH3, CH2, CH3. Depois a gente tem éter dimetílico, CH3O, CH3. E por fim a gente tem o etanol, CH3, CH2, OH. Tá aqui. Então, etanol, éter dimetílico e propano. Pessoal, ele me colocou a massa molecular, só para você ter uma ideia. 40, vou minha tinta. 44U, 46 e 46U. Reparem que a massa molecular é praticamente a mesma. Só que o tipo de interação, uma molécula apolar. Tipo de interação, dipolo induzido. Uma molécula polar. Uma molécula polar devido aqui ao oxigênio. Tipo de interação, dipolo, dipolo. Também polar. Mas o tipo de interação, olha o hidrogênio ligado ao oxigênio, é o tal ligação hidrogênio. Que mais intensa. Pessoal, reparem que se a massa molecular é praticamente a mesma em comparação, o que eu tenho que olhar agora é o tipo de interação também. Reparem que a interação está aumentando nesse sentido, não é? Consequentemente, eu não preciso saber o valor. Eu sei que o etanol tem uma temperatura de ebulição maior. Por que maior? Porque ele requer mais energia para romper as interações e passar do estado líquido para o gasoso. Temperatura de ebulição maior. E aqui a temperatura de ebulição menor. Basta eu analisar. Tipo de interação mais fraca requer menos energia, por isso com uma temperatura de ebulição menor. Tipo de interação um pouco mais intensa. Não, bem mais intensa, né? Temperatura de ebulição maior do que comparado inicialmente. Ligação hidrogênio, uma interação mais intensa do que dipolo-dipolo. Uma temperatura de ebulição maior ainda. Eu posso comparar pelos valores. Valor do primeiro, menos 42 graus Celsius. Do segundo, menos 25 graus Celsius. Do terceiro, 78 graus Celsius.
tá? Só para você ter uma ideia. Depois, a gente tem uma comparação aqui do butano, trimetilamina e propilamina. As massas moleculares, 58, 58, 59, aproximadamente a mesma. Tipo de interação também é diferente. Consequentemente, tá? Altera bastante a temperatura. Pessoal, só para encerrar aí, a gente pode aplicar tudo isso, né, na solubilidade também. Então vamos lembrar ali aquilo que eu falei nas aulas anteriores. Substâncias polares tendem a se dissolver melhor em substâncias polares. Substâncias apolares tendem a se dissolver melhor em substâncias apolares. Aquele semelhante dissolve semelhante, tá? Mas toma cuidado, eu sempre falei, tem que tomar bastante cuidado, né? Porque a gente tem regiões polares e apolares. E as regiões que a gente chama de hidrofóbicas e hidrofílicas. O que é a região hidrofílica? A região hidrofílica é aquela que interage bem com a água. Qual que é a região hidrofóbica? A que não gosta de água, tem fobia de água, então não interage bem com a água. Vai interagir bem com quem? Com quem é apolar, com os óleos, com solventes orgânicos, tá? Então eu tenho que olhar para isso daí. Então, ó, quem vai ter uma interação com a água? Hidroxilas, C-OH, ou seja, ácido carboxílico, né, álcoois. Mas cuidado, pessoal, eu posso ter um álcool que tem um OH na extremidade e uma cadeia carbônica enorme. Reparem que eu tenho uma região hidrofóbica grande, uma região hidrofílica pequena. Será que essa substância vai interagir bem com a água? Não vai. Ela vai mais em compostos apolares. Por quê? Porque a região hidrofóbica dela é muito grande. Eu acho que eu devo ter essa imagem aqui, ó. Reparem esse desenho acho que é legal, ó. A gente tem o pentan-1-ol. Então eu tenho o OH na extremidade. A parte polar é a parte que interage bem com a água. E a outra parte é que não interage bem com a água. Então tem que tomar um pouco de cuidado. A gente vai ter uma solubilidade cada vez menor devido ao aumento da cadeia carbônica. Isso com a água, é claro. Então se eu pegar aquele exemplo que tinha anterior, né, do aumento de carbonos em comparação aos álcoois, conforme vai aumentando a temperatura de ebulição, também vai diminuindo a solubilidade em água. Chega um momento que tem um álcool, por exemplo, que a estrutura dele carbônica é tão grande que ele nem em água. Vai se dissolver só onde? Só em hexano, né, em gasolina, esse tipo de solvente. Tá? Então a gente tem que fazer essa análise. Olha o que eu estava falando. Tudo OH na extremidade. Metanol, etanol, propanol, pentanol. Está descendo, está aumentando a cadeia carbônica, está aumentando a região hidrofóbica. Se eu estou aumentando a região hidrofóbica, a minha solubilidade vai diminuindo. Até o propanol, a quantidade de solubilidade é ilimitada. Você pode ver quanto você quiser em água. Agora, passou aí no butanol em diante, você consegue ter uma quantia cada vez menor desse álcool comparado dissolvido em água. Então, além da gente ter um aumento da cadeia carbônica, eu também tenho uma diminuição da solubilidade em água. Beleza? Isso é importante a gente notar. E só para encerrar, pessoal, sei que já passou uns 2 minutinhos, né? Aqui a gente também tem, né, uma comparação de solventes orgânicos, mas isso aqui eu acho que não é interessante, eu nunca vi aparecendo. Tá bom? Galera, deixa eu só ver se tem alguma pergunta em relação a tudo isso que eu falei. Não tem, né? Mas acho que o meu tá travado aqui. Deixa eu dar uma atualizada no meu Facebook aqui no computador. E aí de repente eu vejo se tem alguma pergunta. Não vai dar pra gente fazer o exercício, né? Mas você pode pegar a sua apostila, pode fazer, se eu não me engano, na apostila tem sempre um resolvido para você ter uma noção, né? Mas não é difícil. A única coisa, claro, você precisa ter todo esse conhecimento para conseguir resolver. Se você não tivesse relembrado interações termomoleculares na aula passada, ficaria um pouco mais complicado, certo? Bom, eu acho que não tem pergunta, mas qualquer coisa, se tiver alguma pergunta, pode mandar ali, né? Ou me marque ali no Facebook, no comentário, que eu vou depois, né, e respondo vocês. Beleza, galera? Valeu aí mais um dia, tá? Então a gente encerra por hoje a aula, tá? Até a semana que vem, até a próxima aula, a gente vai começar com isomeria, tá? Então, algo bem interessante, bem legal, a gente vai estudar, então, a posição das minhas moléculas no espaço. Eu vou usar a geometria para isso, tá?
Então é importante também, assunto bem legal, né? Só para você ter uma ideia, a gente tem na história, inclusive, tem algo real mesmo assim, um remédio que um certo isômero, tá, curava uma doença, um problema, um enjoo da grávida, e o outro isômero, tá, acabava atacando o feto. O que é isômero? Só para vocês terem uma ideia, né? Nossas mãos aqui, ó, uma é o espelho da outra, tá? Então, minha mão tem 5 dedos, essas 5 dedos, de certa forma, o mesmo tamanho, né? Mas não é a mesma coisa. Um é a mão direita, a outra é a mão esquerda. Então, pense isso nas moléculas. Então, eu tenho moléculas que podem ter a mesma quantidade de átomos formando a molécula, mas o posicionamento dos átomos vai gerar características biológicas, químicas, físicas diferentes, tá? Então é isso que a gente vai estudar, né? Então isso é muito importante, né? Até no desenvolvimento de um medicamento, né? E em outras coisas mais. Beleza, galera? Valeu aí por ter me aguentado. Um grande abraço e até semana que vem. Falou, valeu!